Somar e subtrair números negativos, às vezes parece um quebra-cabeça, não é verdade? Mas e se a solução estivesse em duas regras muito, mas muito simples que a gente usa no dia a dia, às vezes sem nem notar? Pois é, hoje vamos decifrar juntos esse código. A nossa história começa com uma notícia real, lá de Porto Alegre. Imagina só, acordar com os termômetros marcando 5 graus negativos e poucas horas depois o dia esquenta e vai para 11 graus positivos. Essa variação toda nos dá um problema matemático bem concreto para a gente resolver. E aqui está o nosso desafio. Afinal, qual foi a variação total de temperatura? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece à primeira vista. É exatamente esse o cálculo que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos analisar isso. Para a gente entender a lógica, vamos dar um passo para trás e olhar para um cenário que é mais familiar para muita gente: o futebol. O jeito como o saldo de gols é calculado vai nos dar a primeira pista. A regra no campeonato é bem direta. O saldo de um time é a soma dos pontos que ele ganhou, que são positivos, claro, com os pontos que ele perdeu, que a gente representa como negativos. Uma fórmula bem simples, na verdade. Vamos dar uma olhada nos dados. Temos aqui 3 times, cada um com um desempenho diferente. O time A e o B, tudo bem, saldo positivo. Mas olha só o time C, está com saldo negativo de 6 pontos. Como é que você chegou nesses números, hein? O foco aqui vai ser o time A. Eles marcaram 45 pontos, mas também perderam 44. A conta oficial é uma soma: 45 positivo mais 44 negativo. E o resultado disso é 1. Olhando para essa conta, dá para perceber uma coisa bem interessante. Começou como uma soma, certo? Mas o resultado parece ter vindo de uma subtração. Qual será o segredo por trás dessa operação? E aqui está o ponto crucial. Não tem truque nenhum, é só uma regra. Somar um número negativo é, na prática, a mesmíssima coisa que subtrair. Essa é a nossa primeira chave para decifrar o código. Certo, vamos avançar e ver como isso se desenrola. Agora, com essa primeira regra na mão, vamos voltar para o nosso problema da temperatura, só que com um exemplo um pouquinho menor. Isso vai ajudar a gente a descobrir a segunda parte do quebra-cabeça. Então, temos um novo problema. Se a temperatura sai de 5 graus negativos e sobe para 2 graus positivos, qual foi a distância que ela percorreu no termômetro? Matematicamente falando, para encontrar a variação, a gente subtrai a temperatura inicial da temperatura final. A conta que precisamos resolver é 2 menos 5 negativo. Vamos visualizar isso num termômetro para ficar mais fácil. Para ir de menos 5 até o zero, a temperatura sobe 5 graus. Depois, para ir do zero até mais 2, ela sobe mais 2 graus. Se a gente somar esses dois trechos, o aumento total foi de 7 graus. A imagem deixa a resposta bem intuitiva, né? Agora, o que é realmente interessante aqui é essa revelação. A conta 2 menos 5 negativo dá o mesmo resultado que a conta 2 mais 5. São dois caminhos que levam exatamente à mesma resposta. E isso nos leva direto para a nossa segunda e última regra. Subtrair um número negativo é o mesmo que somar. É como se aquele sinal de menos duplo se transformasse magicamente num sinal de mais. Perfeito. Com as 2 regras no nosso kit de ferramentas, a gente está pronto. É hora de voltar para o problema original da notícia de Porto Alegre e resolver aquilo de uma vez por todas. A fórmula é a mesma de antes. Temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso, vai ser 11 graus positivos menos 5 graus negativos. Agora é só aplicar a nossa regra número 2. Subtrair um negativo é o mesmo que somar. Então a nossa conta se transforma numa simples adição: 11 mais 5. E o resultado é 16. A resposta para o nosso mistério do clima. A conclusão, então, é clara. De um dia para o outro, a população de Porto Alegre sentiu um aumento de 16 graus na temperatura. Foi um salto e tanto. Para a gente fechar, vamos revisar rapidinho as 2 ideias centrais que nos permitiram resolver esses problemas. Elas são a base para qualquer operação com números negativos. E aqui está um resumo brilhante dos conceitos. Regra número 1, somar um negativo vira subtração. E regra número 2, subtrair um negativo vira soma. Com essas 2 regras, o código dos números negativos está finalmente decifrado. A matemática está em todo lugar, né? De saldos bancários a altitudes, até no placar do futebol. A pergunta que fica é, com esse conhecimento, em que outras situações do dia a dia é possível notar essas mesmas regras funcionando?